Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos abordar aqui os seguintes temas aqui nesse vídeo, galera. Quem será o atacante que a diretoria do São Paulo vai trazer agora, nos próximos meses aí, ou no próximo mês, né? A decisão, inclusive, vai passar pelo treinador Zubeldia. A gente tem alguns nomes aqui, né, que estão sendo avaliados pela diretoria, beleza? Luan, galera, o Luan, o volante aí, né? O Luan, revelado pelo São Paulo agora, já pode ser relacionado e vai ser relacionado já para os próximos jogos do São Paulo. Vamos falar aqui um pouco desses detalhes agora, porque o São Paulo mudou seu planejamento com atacante, com volante, com zagueiros, inclusive. A gente vai comentar aqui também, tá bom? E o Caleri, que vai passar por cirurgia, galera, essa semana. Me parece que é amanhã, inclusive, que ele vai passar por cirurgia e vai também fazer aí o seu tratamento. Aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? E o Zubeldia aí que muda o time, mais uma vez ele vai mudar o time para enfrentar o Libertad do Paraguai amanhã, galera. Amanhã aí, pelo terceiro jogo da fase de grupos aí da Libertadores. E o Lucas e o Oscar, galera, quando retornam? Você vai saber aqui, agora nesse vídeo também, beleza? E olha só, inclusive já tem até aqui uma informação aqui privilegiada para vocês que eu vou passar aqui sobre o Lucas e o Oscar, inclusive. Então, segura um pouco aí, fica até o final do vídeo, né? Quem puder dar essa moral de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar aqui o nosso vídeo, muito importante. Se você quiser se tornar membro também, por apenas R$ 4,99 você vira membro, dá uma moral aqui pro canal, ajuda aqui a gente continuar trazendo sempre informações. Se não der também, não tem problema, o importante é você estar aqui sempre participando, né, contribuindo aqui, deixando o like aí, dando aquela moral também. E comentando, que é muito legal, inclusive, tá bom? E depois, inclusive, olha só, no final, eu vou trazer um novo quadro aqui para a gente se divertir. No final, vou fazer uma pergunta para vocês, inusitada. Lógico, quem quiser brincar também, fique à vontade, mas vou deixar para o finalzinho. Mas sem perder tempo, então, sem enrolação, já começar trazendo para vocês a informação sobre o Caleri, a cirurgia que o Caleri vai passar, tá? O Caleri, galera, só volta em 2026 agora, tá? O Caleri não deve retornar esse ano. Ele rompeu, né, o ligamento cruzado anterior, né? Então o Caleri só em 2026. Vai passar por cirurgia no Hospital Albert Einstein, acredito que seja amanhã. Informação que eu recebi, tá? É que amanhã que ele vai fazer essa cirurgia, né? Inclusive, eu acho que já até saiu aí no jogo. A gente estava conversando antes do jogo contra o Santos, lá no grupo de membros. Inclusive, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo para membros, né? Que essa questão da lesão do Caleri é a cirurgia. Então o Caleri ele vai passar essa semana, acredito que seja amanhã, na quarta-feira, pela cirurgia, e vai fazer o seu tratamento aqui mesmo no Brasil, tá? O Caleri descartou retornar para fazer na Argentina ou em qualquer outro país, ele vai fazer aqui no Brasil, supervisionado aí pelos profissionais do São Paulo, também os profissionais ali que ele deve fazer a cirurgia no Hospital Albert Einstein, que é referência, né, na América Latina e toda aí. Beleza, galera? É isso então. Forças aí para o Caleri, que só vai retornar em 2026. Ó, nós estamos em abril, praticamente começando maio, galera. Hoje é dia 22, né? O cara ele vai ter aquele tempo de recuperação, depois começa a fisioterapia. Cara, praticamente mês 5, né? Essa cirurgia aí dele aí, essa recuperação é de 6 a 8 meses. Tem jogador que leva até mais, até 10 meses. Tem jogador que fica um ano, dependendo, né? Então, se você joga 8 meses aí, cara, é só final do ano aí que o Caleri talvez voltaria a correr em campo e tal. Praticamente só pro ano que vem mesmo, 2026 aí, o camisa 9 argentino do São Paulo. Então é isso aí, beleza? Agora falando de outros reforços que já estão aí. Depois a gente fala dos reforços que devem chegar. Mas falando de outros retornos, então, melhor dizendo, Lucas e Oscar, os dois maiores nomes que a gente tem no plantel aí, né? Os dois jogadores que estão lesionados, né? O Oscar não se fala muito em prazo para quando ele volta, mas do Lucas provavelmente na semana que vem. No final da semana que vem, o Lucas, ele não vai jogar amanhã, não vai ser relacionado, galera. O Lucas não tá nem treinando, gente, com o elenco, tá? Ele tá fazendo aquelas corridinhas, né? Aqueles treinos com bola separado. Então, o Lucas deve retornar a treinar no final de semana, para que no outro final de semana, olha só, o Lucas esteja apto a jogar. Eu até acredito, né, que assim, você coloca aí uns 10 dias o Lucas retorna.
E se a gente olhar no calendário, aí eu perguntei, né? Eu estava perguntando aí para as pessoas próximas ali à diretoria, porque eu estava vendo o calendário. O São Paulo joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, galera, dia 11/5, praticamente que mais 8, 5, você coloca aí 19 dias. Se o Lucas, será que o Lucas e o Oscar retornando, eles jogariam lá contra o Palmeiras? Comenta aí o que vocês acham. A resposta que eu obtive é o que é o seguinte: eles serão poupados nesse jogo contra o Palmeiras. Eles devem retornar antes, né? Uma semana antes, quem sabe aí, e serão poupados nesse jogo. O que você acha de Lucas e Oscar serem poupados lá no jogo contra o Palmeiras lá? E é jogo importante, é clássico, jogo grande, mas a gente sabe o histórico lá naquele campo lá, aquele sinteticão lá, galera, sem ofender, hein, palmeirense, mas é o sinteticão, tô falando do campo, né, galera? Ó, e eu fiz aqui uma breve pesquisa, galera, desde julho de 2022, inclusive por anotações tricolores, tá? O São Paulo já teve 9 lesionados lá no campo do Palmeiras. Gente, é bastante, né? E são lesões graves, ó. A gente teve o Galopo, vocês viram o que aconteceu com o Galopo, um ano parado, né? A gente teve o Miranda também, depois do seu retorno. Ferrarese também, que foi um ano parado. O Lucas, que já teve 2 lesões lá. Se você pega as 2 lesões aí, dá uns 5 meses juntando, quase 5 meses juntando as duas, tá? Pouco, quase isso. Ferreirinha, lembra também do Ferreirinha, vivia um bom momento, né? Aí se machucou também, ficou aí quase 3 meses parado. O Gabriel Neves também, o Gabriel Neves que vivia aquele ano ali de 2000, acho que 2023, vinha sendo importante no time do São Paulo, aí acabou se machucando, né? Depois também ali o Dorival achou ali o Alisson como volante, aí firmou Alisson e Pablo Maia, enfim, aqueles a males que vem para bem também, né, galera? É isso. Mas enfim, teve o Patrick também, lateral esquerdo, né? O Rafinha e o Wellington. Então, assim, todas as lesões são assim, tempo de recuperação assim de meses, galera. Então, talvez, né? Eu acredito que seja essa preocupação também que o Lucas, inclusive, tem de jogar lá, né? Eu já fico, o cara de repente já fica com o psicológico meio abalado. E a comissão técnica também, a diretoria pensando no futuro. Você vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro, vem aí a Libertadores se afunilando, Copa do Brasil, sei lá, com esses jogadores, inclusive mais dos 32, 33 anos de idade, jogadores que a gente vê que estão mais em decadência física, corre risco maior sim de se lesionar nesse gramado sintético do Palmeiras. É isso então. Comenta aí o que vocês acham disso também. Eles vão retornar antes e devem ser então ali os dois, tá? Poupados no clássico do dia 11/5 contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, beleza? Tá aí. Falei do Caleri, falei aqui do Lucas. Ah, vou falar agora do Luan, falar de relacionado. Tá aí o novo camisa 8. Eu não sei se ele camisa 8 ele não vai ser, ele era, né? Mas o Luan tá de volta, galera. Agora sim. O Luan passou aquele período, né, galera, de ficar só treinando separado. Agora sim, oficialmente, né, ele foi reintegrado aí 2 semanas atrás. Agora sim o Luan vai ser aí, né, ele vai ser relacionado para os jogos. Inclusive no jogo de amanhã, pelo menos o que me disseram, o Luan deve ser relacionado. O homem tá fininho, tá treinando bem, tem aí a aprovação do Zubeldia para relacionar ele e ele passa a ser uma opção no meio-campo. Eu gosto de investigar sempre, vocês sabem aqui, né, galera? Inclusive, pedir para você já deixar o like, porque já estou investigando aqui, ó, você não deixou o like ainda. Tamo junto, muito obrigado aí pelo seu apoio sempre, galera. O Luan, inclusive, ele passa a ser mais importante agora, porque, galera, existe aqui, ó, uma problemática nessa questão da volância. O menino aí, o Marcos Antônio, que começa a jogar bem, tem um detalhe aí, galera. O contrato dele só tem mais 2 meses de contrato, maio e junho praticamente. E aí o São Paulo vai ter que decidir se vai comprar o Marcos Antônio ou não. Pelo que eu pude ver aqui, eu acho que são 27, 26,8, alguma coisa assim, 27, vamos arredondar. 27 milhões de reais para comprar o Marcos Antônio. Seria parcelado aí em 3 anos, mas são 27 milhões de reais. Aí o São Paulo vai ter que decidir se compra o Marcos Antônio. O problema é a situação financeira do São Paulo nesse momento. Então o que o São Paulo está fazendo? Está trazendo o Luan, porque se não ficar com o Marcos Antônio, não conseguir fazer essa compra, o São Paulo, inclusive, pelo que eu apurei aqui, galera, vai tentar prorrogar pelo menos por mais 6 meses o empréstimo
junto à Lazio, lá do Marcos Antônio, aí iria até dezembro, isso é uma possibilidade, não significa que eles vão ceder lá os italianos, tá? Então, o que pode acontecer? O Marcos Antônio não ficar, o São Paulo já reintegra, já tem o Luan à disposição. E o Luiz Gustavo ainda não decidiu, deve decidir aí nos próximos dias, na próxima semana aí, se vai continuar jogando ou se de repente o jogador vai se aposentar. Então, tá aí as possibilidades no meio de campo. Tem uma sugestão, galera, que inclusive ele tá aí na capa, que eu dou para a diretoria do São Paulo. O Matheus Ferreira, garoto de 19 anos, vai fazer 20 anos, acho que fez 19 anos agora, que era do Vasco, inclusive, um belo volante, 1,81 m, alto, forte. O cara é forte, é rápido, tem boa finalização, bom passe, boa marcação também. Está no sub-20, é bom de bola. O garoto é bom de bola. Estamos falando de um jogador de 19 anos, que inclusive fisicamente ele é avantajado mesmo. Então, para quem gosta de jogador alto, forte e tal, que o São Paulo trouxe aí nessas oportunidades lá, né? Agora o novo Cotia lá, trazendo jogadores, contratando. O São Paulo trouxe ele, está emprestado ao São Paulo por 1 ano. E aí, ao final do contrato, o São Paulo decide se compra ou não ele do Vasco. Inclusive, galera, o biotipo dele já serviria sim, já que, né, para quem gosta muito aí, que é a força física que decide, o jogador poderia ser integrado também ao elenco principal. Ele pode ser integrado já que o São Paulo iria integrar, inclusive, um jogador muito parecido com ele, que se machucou na Copa São Paulo, que é o Hugo. Então, você tem o Matheus Ferreira também, que pode estar ali fazendo parte ali do time principal. Estou falando de um garoto, é uma sugestão. Não significa que a diretoria vai fazer. Mas, olha só, eu acredito que eles vão fazer isso se caso o Luiz Gustavo não ficar, tá bom? A gente está falando de uma possibilidade. E também a questão do Marcos Antônio. E aí, o que vocês acham, hein? Deve comprar o Marcos Antônio? O Luan vai passar a ser mais utilizado? Tem essa questão aí. Então agora o Luan está de volta ao time do São Paulo mesmo, fazendo parte aí. Ele vai começar aí, óbvio, né, como reserva. Aí vai depender do Luan se ele tem condições ou não de jogar e de ser titular. Ele vai brigar pela posição. Eu acho que ele tem potencial hoje para jogar no futebol brasileiro, ser titular do São Paulo. Acredito que ele tenha potencial. Agora, se ele vai ser titular, aí vai passar muito pelo treinador, pela comissão técnica e, é lógico, né, pelo jogador, né? Comenta aí também o que vocês acham, beleza? Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo aqui de nada, lógico, né? Ah, galera, agora sim. Vamos falar desse atacante aí. Quem será esse cara aí, esse atacante que a diretoria vai trazer agora? Pode ser no próximo mês, inclusive, porque é um jogador que estaria sem contrato com nenhum clube, tá? Não é nenhum garoto, e aí eu até questionei, né, perguntando ali o estilo de jogador, mas assim, não quiseram dar muita informação também, porque ainda não tem nada fechado. A resposta que eu recebi é: Big, espera avançar mais. Quando estiver avançando mais, a gente vai ficar sabendo aí realmente quem que é. Então, eu estou vendo a movimentação que é o seguinte: os jogadores que estão encostados e de certa forma oportunidade de negócio, que é o que a diretoria falou, nos moldes Cédric Soares, aí eu vejo o Mariano Dias, aquele que passou pelo Real Madrid, né, dominicano lá. Eu vejo também o Caio Vinícius, o altão lá de 1,90 m, né, tá encostado lá na Premier League também, não joga acho que há 8 meses. São esses dois. Tem aquele outro lá, cara, eu até fiz vídeo dele outro dia, mas eu esqueci o nome dele, que joga lá também no futebol da Arábia Saudita, eu acho que é no Catar. João Pedro, o João Pedro, também de 1,80 m ali, estilo Caleri também. O contrato dele termina agora em junho. Tem o Brenner também, o Brenner lá na Itália, só que o Brenner é jovem, tem contrato até 2028. E aí o São Paulo, né, teria que buscar o quê? O empréstimo ali do Brenner. Já os outros, galera, o São Paulo já não tem que negociar com clubes, né? Já que os contratos deles, o Mariano tá sem contrato, o João Pedro vai terminar o contrato em junho e o Carlos Vinícius também fica sem contrato aí em junho, tá? Então, a gente está falando de oportunidade de negócio, porque o São Paulo vai trazer um atacante, tá, galera? A gente fala do. E aí, vocês vão falar, Big, não precisa trazer centroavante, já tem o Rian Francisco. A gente pensaria dessa forma, nós torcedores, mas para a diretoria do São Paulo, que mudou todo o seu planejamento, com lesão de volante, né, galera, com lesão de atacante,
O São Paulo teve que subir os garotos, teve que colocar às pressas os jogadores, porque faltando peças. Então o planejamento foi mudado. E agora com o Rian Francisco, a gente pode fazer as teorias, ó, tá vendido, não tá vendido, por que que joga, por que que não joga, mas a realidade é que para a diretoria e para o treinador precisa de um outro atacante. Existe também, galera, a possibilidade, olha, uma possibilidade do André Silva sair na próxima janela, isso mesmo. O André Silva, tá? Por quê? Um clube lá da Itália, não sei se é o clube do Brenner, cara, acho que é o Udinese, né, que o Brenner joga. Um clube lá da Itália, inclusive, isso já sondou a situação do André Silva, tá? Na temporada, vocês viram na janela passada, o André Silva, a esposa dele, eu acho que vai ganhar neném agora, no próximo mês, acredito aí. Então ele tá passando por essa readaptação também, né? Ele teve a sondagem lá da Udinese, ele não foi, preferiu continuar no São Paulo e o André Silva está vivendo um bom momento. Eu acredito que a Udinese de novo vai procurar ali o André Silva. O Udinese é um time pequeno lá na Itália, né, galera? Você vai trocar o São Paulo pela Udinese? Eu vejo num caso desse, de verdade, é mais talvez pelo padrão de vida, aquele negócio de a qualidade de vida, né? Eu acho que seja isso também. Salário, o cara passa a ganhar em euros ou em dólar, é outra realidade, outra coisa, né? Vai muito também pela decisão da família, bebê recém-nascido, bebê recém-nascido aí, de repente, vamos criar nosso filho na Europa. Eu acho que passa muito por isso, sabe? Mas é verdade. O André Silva deve receber proposta aí no meio do ano. Então, o São Paulo tem esse cenário de trazer outro centroavante. Então, aqui não se basta, porque tem o Rian Francisco. Vamos olhar o cenário de que o André Silva corre o risco de sair e o Caleri não volta esse ano. O Zubeldia pode usar o Luciano ali de 9, de falso 9, mas mesmo assim a gente está precisando sim, vai precisar de um outro atacante. Já que o menino aí, galera, sinceramente, o Rian Francisco não tem a confiança dele. Outro que não tem a confiança dele é o Negrucci, que eu até acabei de citar aqui. Por quê? Ele não se encanta com o Negrucci. Por isso que o Luan também retorna. Porque se ele sentisse confiança no Negrucci, por exemplo, talvez o Luan nem retornaria. Então esses jogadores estão voltando, o São Paulo está mudando seu planejamento por uma opção também do treinador e pela necessidade do time. Vocês estão reparando aqui que eu não estou criticando diretoria, não estou criticando o treinador, a gente está falando de decisões. E eu acho que aquilo que for melhor para o São Paulo tem que ser feito, não é verdade? Comenta aí o que vocês acham também, beleza? Agora, se você perguntar para mim dos atacantes aí, qual eu prefiro, cara, o Carlos Vinícius. Bagre, não sei. Não vi ele jogar, esse Carlos Vinícius. Eu acho que eu assisti 2 jogos lá na época dele da Premier League lá. Ele jogou então com o Lucas, eu vi melhores momentos. Ele é grandalhão, forte, canhoto, aquele tipo de centroavante. O João Pedro eu nunca vi jogar. O outro aí, o Mariano, eu lembro do Mariano lá no Real Madrid e tal. Não são craques, galera, mas é o que tem. O Brenner, a gente viu o Brenner no São Paulo. Eu sei que muita gente também fala do Brenner. Eu tenho uma pequena ressalva com o Brenner. O Brenner jogou bola no São Paulo, aqueles 19 gols que ele fez ali, né? Acho que foram 19. Teve aquele boom. Aí ele foi vendido. Só que, por exemplo, ele não se firmou lá nos Estados Unidos, aí teve ali uma boa passagem, aí foi para a Europa, conviveu muito com lesões, convive muito com lesões. Hoje lá, inclusive, ele não é muito aproveitado. Se você pegar aí o histórico dele lá, ele também não vem jogando. Então eu fico meio nessa cisma um pouquinho. Será que as lesões, tal, o jogador que mesmo jovem, então sempre tem esse porém. É, e de verdade, cara, se falar assim, pô, vai trazer o Brenner. Gente, de verdade, eu prefiro o Rian Francisco. Eu prefiro o Rian Francisco, dele ter oportunidade, não trazer o Brenner. Mas aí é com a diretoria. Como eu falei, se fosse para escolher de todos esse aí, eu optaria pelo de 30 anos lá, o Carlos Vinícius. Mas eu quero saber de vocês também. Aqui é só uma opinião, só uma opção minha. Comentem aí, beleza? Ó, gente, mudança para o time de amanhã, tá? Dar uma informação para vocês aqui, que talvez também o Arboleda não jogue, o Ferrarese e o Alan Franco estarão de volta. Se o Arboleda jogar, ele deve manter aquela linha de 3 zagueiros, tá? Se o Arboleda não jogar, pode ser que ele mude, recuando um pouco o Cedric. E olha só, tem uma foto aí, vazou uma foto aí do site Lavante Meu Tricolor, que no jogo contra o Santos, né, o São Paulo Santos aí, o jogo que aconteceu nesse domingo,
o Arboleda ele tava num bar aí, tomando lá uma gelada, tal. Vocês veem pela foto que ele tava lá tomando uma gelada e assistindo o jogo do São Paulo. Tudo indica que é isso, a foto. Eu acredito que ele não estava escondendo nada ali. Pode ser que a galera vai fazer um monte de polêmica agora, mas a verdade é que é o seguinte, né? O que foi soltado aí é oficialmente pelo São Paulo, que ele foi poupado do jogo por uma questão de sobrecarga. Mas aí tava lá tomando sua geladinha aí, então, sua brejinha aí, o Arboleda assistindo o jogo do São Paulo e Santos. Só espero, né, que assim não seja um problema maior e que ele esteja apto aí para os jogos também, né? Sem problema nenhum, o Arboleda. Só passando essa aqui, essa momento focalizando aqui para vocês aí do Arboleda, então. Tá, eu não sei se ele queria ser visto, mas a realidade é que ele estava lá, perto do seu carrão, sentado numa mesinha ali, aquelas mesinhas de barzinho, de plástico e tal, e tomando ali uma gelada. Você vê o baldinho de gelada ali, aproveitando o momento, né? Já que os companheiros estavam lá ralando contra o Santos, o Arboleda estava aproveitando e assistindo o jogo. Então, eu não acredito que o Arboleda vai jogar amanhã, não, tá? Eu sempre acho que tem alguma coisa a mais quando o jogador aparece com essas questões de lesão, dor na coxa, poupado e tal. Eu não acho que o Arboleda vai jogar amanhã, então se ele manter a linha de 3 zagueiros, eu acredito que volta Ferrarese, o menino, o Alan Franco, e pode jogar talvez ali, até pela estatura também, o Juan Tressoldi ou o Sabino, né? Eu acho que zagueiros ali, a gente tá bem de zagueiro. Tem uma possibilidade, galera, possibilidade do Luciano entrar nesse jogo no lugar do Matheus Alves, tá? Possibilidade. Ferreirinha e André Silva sendo mantidos ali na frente, pode ser que o Luciano entre no lugar do Matheus Alves, né? Vamos ver se realmente vai se concretizar isso aí. Eu prefiro sequência para o Matheus Alves. Aí eu sei que muita gente vai dizer, mas é Libertadores, não, tem que poupar, não tá pronto, é muito novo. Sei lá. Eu prefiro o Matheus Alves ali no lugar do Luciano, mas se o Luciano jogar, é mais pela questão da experiência, já que ele não vem jogando bem também. Mas a gente vai ver isso amanhã então, beleza? Agora deixa eu falei para vocês que ia fazer uma pergunta inusitada, só para a gente brincar aqui no final. É sobre desenho, galera. É sobre entretenimento, igual a gente brinca por aqui, né? Vamos lá. Para vocês aí, principalmente para quem é mais tiozinho aí também, vai lembrar muito, ó, sem ofensa, hein, galera. Qual desses 3 desenhos aqui vocês gostaram mais? Eu vou causar polêmica, não é causar polêmica não. She-Ra, He-Man ou Thundercats? Só pra gente brincar, comenta aí, eu acho que vale a pena a gente brincar também. Cara, às vezes a galera fala assim, nossa, que nada a ver, cara, tem tanta coisa nada a ver acontecendo nesse mundo, sabe, de verdade, mas coisas absurdas que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer, né? Hoje a gente brincar um pouquinho com isso não ofende ninguém. Mas eu quero saber a opinião de vocês. She-Ra, He-Man ou Thundercats? Eu já vou deixar aqui o meu, desses 3 aí, eu gostei mais do Thundercats, mas quero saber a opinião de vocês. Cara, eu sou fã do Thundercats até hoje, pra você ter ideia. Eu adorava o desenho da She-Ra também. Engraçado, eu achava ela muito gata, cara. Eu era novinho, nossa, eu gostava demais da She-Ra. E o He-Man era diferente, né? Um herói ali, um icônico, né? Diferente, que inclusive vai ter filme agora, né? Do He-Man, cara, que top. E eu ainda queria, eu tenho esse sonho ainda dos caras fazerem também um novo desenho, sei lá, um filme dos Thundercats, mas assim, o negócio original, do jeito que era, não do jeito que eles estão fazendo hoje aí, que eles estão estragando muito o desenho. Inclusive na Netflix eles fizeram um desenho do He-Man que só pelo amor de Deus, eu não curti. Mas eu tô pedindo para vocês comentar aí, quem quiser comentar, brincar aí, óbvio, né, do passado, lá dos anos 80, né, que era She-Ra, He-Man e Thundercats. Qual dos 3? Tamo junto, beleza? A gente volta então. Hoje tem programa Tricolor de Coração à noite, né? Às 8h15 da noite aí. Eu, Drex, Marcelo Balboa, Rodrigão, trazendo então aí toda a resenha e as informações também sobre o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Valeu? Tamo junto aí, galera. Muito obrigado pelo seu apoio. Aqui é como sempre. Vamos São Paulo. Forte abraço. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil. Com o Tricolor sempre em busca do mais